gente começa essa série de reportagens acompanhando esse trem. Só que ninguém até hoje ouviu sequer o apito acionado pelo maquinista. Porque não tem maquinista. Ele também não traz e não leva nenhuma carga. E sabe por quê? Porque esse trem é só um sonho. Ele não vai a lugar nenhum. Ele não existe. Não vai para lugar nenhum porque a ferrovia está desse jeito, inacabada. Por onde a ferrovia vai passar? A ferrovia passa aí, nessa estrada aqui. Ela passa aqui. Não tem ferrovia? Não. Onde está a ferrovia? Aí eu não sei onde é que está ela. Para concluir as obras paradas em todo o país, seria preciso desembolsar pelo menos 40 bilhões de reais. São creches e escolas, hospitais e unidades de saúde, obras de saneamento, aeroportos, rodovias, milhares de estruturas que poderiam estar beneficiando a população e estão assim. Aqui em Goiânia existem mais de 10 centros municipais de educação infantil que estão com as obras paradas. Aqui na Lomba do Pinheiro, periferia de Porto Alegre, este centro de artes e esportes unificados começou a ser construído em 2013. Em 2017, as obras foram totalmente paralisadas. Aqui em Teresina, a duplicação da BR-343 começou ainda em 2012, mas até agora não foi concluída. A estrada de ferro começou a ser construída em 2011 e deveria estar pronta em 2014. O tempo passou e a previsão não valeu para nada. O projeto da ferrovia Oeste-Leste liga Figueirópolis, no Tocantins, a Ilhéus, no sul da Bahia. São quase 1.600 quilômetros de extensão. Ela foi criada para, de um lado, se encontrar com a ferrovia Norte-Sul, que deve passar por 10 estados e também não foi concluída ainda. E do outro, transportar minério de ferro e escoar a produção agrícola do oeste baiano. E tudo viria aqui para o Porto Sul de Ilhéus. Depois as cargas com minério e grãos sairiam daqui para os outros países. Eu consigo ver o mar e a mata, só que o porto ainda não começou a ser construído. A licença ambiental só saiu em 2014, depois de 6 anos de discussão entre o governo e os ambientalistas. O desembargador Fábio Prieto conhece bem este impasse, que quase sempre chega aos tribunais e contribui para atrasar as obras em todo o país. Você tem uma sobreposição. A União dá um certificado de habilitação, o Estado também dá, o município, isso não acaba mais. E um fica atravancando o outro. E nós tornamos a burocracia, que era ruim, ainda pior. E quando parecia que as coisas iam engrenar, o governo da Bahia informou que faltou dinheiro para a obra sair do papel. Por que que o porto começa como sendo um porto público, de repente ele é um porto privado, aí depois aparece já o governo como sócio, apenas com 2% da sociedade e não tem recurso? Nenhum investidor vai colocar um investimento num porto se a ferrovia que traz as mercadorias para o porto não estiver sendo executada. A Valec, empresa pública ligada ao Ministério da Infraestrutura, rescindiu o acordo com as construtoras da ferrovia, alegando quebra de contrato. Desde então, as obras foram avançando em ritmo lento. Esse primeiro trecho, no projeto, tem cerca de 500 quilômetros e vai ligar Ilhéus a Caetité. Os fazendeiros também reclamam que a ferrovia atravessa propriedades sem passagem de um lado para o outro. Vocês fazem o que para passar? Passa daí, porque tá abaixo ainda. Mas a tendência não já subiu, não sei porquê. Houve um erro de projeto, ou seja, na hora de se conceber o traçado da ferrovia, não se pensou que a comunidade precisava ir e vir. Brumado tem 76 mil habitantes, vive da extração do minério do ferro e da magnesita. Aqui tem um canteiro de depósito de material. Eu queria saber com quem que eu falo aqui em relação a tudo isso. Aqui é um canteiro. Mas o problema é que saiu todo mundo para almoçar. Mas está funcionando? A obra aqui está parada. A obra está parada. Não. Nesta região que a gente encontrou, é isso.
uma montanha de brita, um traçado da ferrovia com essas pedras, uma ponte e mais nada. O atraso na conclusão da ferrovia complica a vida dessa mineradora, que quando começar a operar, vai produzir cerca de 18 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. De fundamental importância para o sul e sudoeste da Bahia, quando ela vai permitir uma mudança do desenvolvimento econômico do Estado. Quando a gente tiver instalação, serão 10 mil empregos gerados, de forma direta, indiretamente 20 mil empregos gerados. Uma das principais obras de infraestrutura é essa, a do viaduto do trecho 4, que já está em pé, mas também não tem nenhum trilho. Aqui termina o trecho 4, que fica em Caetité, dá uma olhadinha. E o trecho 5, que vem lá do Rio São Francisco, ele vai chegar até aqui. Mas se a gente olhar, olha aí, ó, é mata, mata, mata. Prejuízo para nós que estamos pagando frete mais caro para exportar, prejuízo para o governo que tem uma obra que ainda não está em atividade, ou seja, não está rendendo impostos, nem está rendendo benefício de custo de produção para os produtores, e prejuízo para a sociedade que está pagando a obra sem poder usufruir dessa obra. E olha que os agricultores foram os primeiros a defender a construção da ferrovia. É que nessa região no oeste baiano são produzidas, além de outras culturas, a soja, o milho e o algodão. A soja e o milho vão para o Porto de Salvador, o algodão para o Porto de Santos. Se o Porto de Ilhéus estivesse funcionando, toda essa produção iria para lá, o que reduziria o preço do transporte de 20% a 30%. Para o consumidor haveria uma redução no custo do preço do óleo de soja, do custo do preço do quilo do frango, do quilo da carne de suíno, da carne bovina, dos confinamentos. Então teria uma redução em toda a cadeia. Pelos cálculos, o projeto da ferrovia custaria 6,5 bilhões de reais. Mas quanto mais demorada a obra, mais cara fica. Não há recurso hoje para a gente aplicar na ferrovia e terminar a obra. Então qual é a estratégia? É trabalhar com a iniciativa privada. Nós estamos estruturando uma concessão, eu acredito que é uma licitação que pode ocorrer no primeiro semestre de 2019, mais tardar no início do segundo semestre de 2019. Relatórios da Confederação Nacional da Indústria e do Tribunal de Contas da União apontam a má qualidade do projeto, o que inclui deficiências graves de traçado e falta de preparo para lidar com as desapropriações e ainda os impedimentos ambientais. E essa é apenas uma das quase 5 mil obras do governo federal que estão paralisadas. A conclusão de todos esses trabalhos agregaria mais de 115 bilhões de reais à economia brasileira e geraria 500 mil empregos. Na reportagem de amanhã, as obras paradas de Minas Gerais. A repórter Wanda Sampaio visitou os esqueletos de uma escola, 2 hospitais e uma estação de tratamento de esgoto que desperdiçaram milhões de reais dos cofres públicos, mas até agora não estão servindo à população.